e para falar sobre o PAC São Paulo, sobre a visita da presidente Dilma Rousseff à prefeitura, ao prefeito Fernando Haddad, ontem, o Jornal da Câmara recebe hoje o vereador Reis do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Wagner. Prazer tê-lo aqui conosco. Uma boa tarde a você, seus telespectadores. Vereador, a presidente Dilma, como mostrou o Fabrício Glória, ela está deixando aí 3 bilhões e 100 milhões de reais para obras de mobilidade. O senhor reputa que essas obras são as mais importantes no curto prazo, já que as outras, como por exemplo, programas voltados a mananciais, não são programas tangíveis no curto prazo. As obras de mobilidade, elas são as mais importantes no curto prazo? Nesse momento, as vozes da rua cobram melhorias nos serviços públicos, né? Principalmente no transporte público. Então, as pessoas, elas perdem muito tempo dentro de ônibus, metrô, em seus veículos, né? As pessoas, esse tempo que poderia ser usado para estudar, para lazer, acaba ficando hoje no trânsito, né? Sim. Então, esses investimentos, eles vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, vai melhorar bastante a mobilidade urbana e dar essas respostas que nós vimos nas manifestações. E a Dilma é a presidenta que ela realmente está ouvindo, né, o povo. Quando ela vem aqui e junto com o prefeito coloca dentro desse programa de mobilidade urbana recursos, porque a cidade, você sabe que a cidade de São Paulo passa por dificuldade financeira, né? Nós recebemos, o governo do PT recebeu uma prefeitura com muita dificuldade, né? Então, falta dinheiro para fazer as coisas. E, por um outro lado, tem a cobrança justa da população de São Paulo. Então, isso daí com certeza vai dar uma resposta e várias obras que os projetos estão sendo feitos, até obras já licitadas, vão ser colocadas em prática. Como eu tenho recebido, por exemplo, reclamações da Belmira Marim, né? Olha, vocês vão... um dos corredores onde será adaptada uma área de 3 quilômetros para corredor de ônibus. Porque a semana passada nós estivemos com o prefeito Haddad lá na estrada do Emboimirim para lançar a duplicação da ponte do Jardim Capela, né? E aí o pessoal pôs lá vários e-mails no Facebook, olha, mas e a Belmira Marim, como vai ficar? Eu ainda falei, não, a Dilma está vindo aí, vai ter um PAC aí que vai dar resposta também para a Belmira Marim. Então são coisas bem-vindas e que a população deve ficar contente e satisfeita, né? Vereador, de modo geral, o paulistano é conhecido como um povo apressado, que corre contra o tempo, ansioso, né, workaholic, enfim. Quando é que as pessoas vão ter de forma mensurada isso? Por exemplo, o corredor da Radial Leste. Quando é que o senhor estima que esse corredor vai estar em funcionamento, tentando melhorar um dos principais gargalos do trânsito, que é a saída da Zona Leste para o trabalho? Olha, eu acredito que tem algumas obras que vão demorar um pouco, né? O corredor da Radial Leste que a gente citou é o maior deles, são 26 quilômetros de extensão. Lá o corredor da Radial Leste, lá tem vamos dizer assim, uma obra que tem pressa por conta, inclusive, da Copa, né? Que em 2014, lá na Arena Corinthians, nós vamos ter os Jogos da Copa de 2014. Então, ali é uma obra que realmente urgente, eu acho que o prazo deve ser esse, porque também não dá para fazer de um dia por outro. Às vezes as pessoas cobram, falta dinheiro, falta projetos e entender que tem que ter tempo para fazer, né? Sim. Então, agora, com a vinda da Dilma, com o PAC São Paulo, então já temos os recursos, já temos os projetos. O que é agora? Colocar em prática. Então eu acredito que cerca de um ano, até um pouco antes, algumas dessas obras já estarão prontas. Tem os casos mais complexos, por exemplo, da Emboimirim, que envolve desapropriações, né? Porque na Emboimirim, se a informação que está publicada no Jornal Estado de São Paulo é uma informação que detalha as obras, o corredor da Emboimirim, Santo Amaro, tem 16 quilômetros de extensão. Claro. O corredor da Emboimirim até o Cachoeirinha, mais 6. Certo. E o corredor da Emboimirim até a estrada Guavirituba, mais 6. Certo. Ou seja, nós estaremos falando aqui em 16 com 12, que dá um total de 28. A área do entorno da Emboimirim ficaria com 28 quilômetros de adaptação de corredores de ônibus, contra 26 quilômetros da Radial Leste e mais 14 da Itaquera e mais 14 da Aricanduva. Ou seja, desse montante todo, a gente teria aqui
40, 54 quilômetros só na Zona Leste, nessas áreas super importantes como a Radial, Aricanduva e a Itaquera, e mais quase 30 quilômetros no entorno da Mboimirim. Mas isso o senhor acredita que já no ano que vem já vai ser possível andar nele? Na Radial Leste, com certeza. Eu não vou dizer da mesma coisa da Mboimirim, porque a Mboimirim envolve desapropriações, né? A Radial Leste praticamente ela está pronta. Instalar ali o corredor de ônibus na Radial, né? Corredor central, com modernizado, quer dizer, você tem uma condição, vamos dizer, mais, do ponto de vista da engenharia, mais prática. A Mboimirim tem lugares que tem que fazer terraplanagem. Tem então, morros. Das desapropriações é que passa a haver um processo jurídico que acaba muitas vezes retardando o processo. Né? Então, a Mboimirim tem morros, não sei se você conhece lá, né? Que tem que fazer um trabalho de terraplanagem demorado. Eu entendo que eu conheço bem a região da Mboimirim, a topografia lá é um trabalho um pouco mais demorado. Então, ali é para o fim do mandato do prefeito. Eu acredito que lá é uma obra para uma parte já, cerca de um ano, que é o caso da Ponte do Capela, que foi, como houve aquela manifestação de mais de 5 mil pessoas em frente à subprefeitura, eu inclusive estive lá no dia, e ali se tirou uma comissão que foi recebida pelo subprefeito, Antônio Carlos, e de lá essa comissão veio até o gabinete do secretário de Transportes, Gilmar Tato, para tratar dessa questão da Mboimirim. E eles pediram que a ponte do Jardim Capela fosse antecipada, as obras da ponte do Jardim Capela fosse antecipada, ou seja, que se começasse a duplicação pela ponte, que é onde está o maior gargalo. Então, essa parte da ponte, eu acredito que em menos de um ano no máximo, deve estar pronto, né? Agora, o restante das obras, o prazo é 36 meses, é o prazo do mandato. Eu não acredito também que vai ultrapassar esse prazo, né? Agora, outro ponto interessante desse projeto todo, dessa distribuição de investimento em São Paulo, que chama bastante atenção, 15 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida na região das represas Billings e Guarapiranga, além da drenagem, contenção de áreas de risco e recuperação de áreas degradadas nessa região. Porque, veja bem, essa região do Guarapiranga e da Billings já vinha sendo, já de governos anteriores, objeto de reurbanização. Lá já teve o PAC 1, estamos indo para o PAC 2, né? Então, e quando você vai fazer obras de infraestrutura, obras viárias, você às vezes tem que tirar as pessoas de suas moradias. Então, já tem a previsão aí de que à medida que as pessoas vão sendo removidas, que tem que ter uma política de habitação para elas, né? Você não pode só remover. E você tem que também resolver o problema dos mananciais ali, né? Para evitar a poluição, porque a cidade como um todo depende, vamos dizer assim, se alimenta da água e do oxigênio dessa região, né? Região da Billings e do Guarapiranga. Então, ao mesmo tempo que vai se fazendo as obras, por exemplo, a obra do Guavirituba, da Baronesa, a Baronesa está ao lado da represa Guarapiranga. Tá? Ela passa tangente à represa do Guarapiranga. E que famílias serão removidas também tem que ter uma política... 15 mil famílias que vivem nas margens das represas devem ser removidas para novas moradias. Tem que ter uma política de habitação, exatamente. Né? É muito bem pensado o governo Haddad, o governo Dilma, para dar resposta para essas demandas, que são demandas de muitos anos, né? E que até hoje não aconteceram. Para resumir a ópera, vereador, vamos lá, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o primeiro desse segundo semestre aí, vamos falar... Estou inaugurando aqui, né? Vamos falar em termos práticos. Esse anúncio de investimentos do PAC São Paulo, 8 bilhões e 100 milhões de reais, leva a qual percepção? Qual é o resultado disso no médio prazo paulistano? Não, leva a percepção que o sentimento é que as reivindicações populares estão tendo resposta. O sentimento é que aqueles movimentos que reivindicam, que protestam, que se manifestam, estão tendo a resposta, estão sendo ouvidos. E isso é muito importante, porque às vezes a gente grita e não é ouvido. Então, nesse governo, há diálogo, há espaço para o diálogo e as demandas estão sendo atendidas, né? Então, eu acho que a percepção da população
é que no longo prazo, não vou dizer no amanhã, mas no prazo, ou no médio prazo, nós vamos ter uma melhoria grande na cidade de São Paulo, para a mobilidade urbana, questão de drenagem. Você sabe aqui que o Anhangabaú, que vai receber também recursos, eu ficava olhando na época de chuvas aqui, isso aqui vira uma lagoa, não sei se você já observou isso, sim. né? Quer dizer, aqui tem a previsão de ter esses investimentos aqui também. Então não é só lá na periferia, quer dizer, está se pensando... E é um problema crônico, um problema que vem aí de muitos anos, né? Então, isso mostra, a percepção é que as demandas populares estão tendo respostas. Sim. Vereador Reis, obrigado pelo bate-papo. Boa tarde para você. Obrigado pela atenção mais uma vez. E a todos os telespectadores da TV Câmara e a sua equipe. Vamos lá. Parabéns. Estamos à disposição. Vamos voltar a falar sobre o assunto, sobre o avanço do PAC São Paulo, desse montante de investimentos de 8 bilhões e 100 milhões de reais, canalizados em 3 vertentes, como explicou o vereador Reis do PT. As secretarias de Serviço e Meio Ambiente realizam até amanhã mais